Lembrando que, por enquanto, são algoritmos bem pequenos, tá? Então, vamos para o 3 aqui. Faça um algoritmo que leia a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias e mostre-a expressa apenas em dias. Então, eu tenho que ler a quantidade de anos, meses e dias e aí depois eu tenho que converter isso tudo para dias, tá bom? Então, vamos concentrar na primeira parte, que é a leitura dos valores. Tá? A leitura dos valores a gente consegue fazer, depois a gente pensa em como fazer essa conversão. Tá bom? Então, eu tenho que ter uma variável para guardar anos, meses e dias. Então, vamos colocar aqui inteiro, anos, meses e dias. E a gente precisa ler esses valores. Né? Então, digite a idade em, escreva, meses, aí eu quero quebrar uma linha, tá? Meses. Aí o usuário vai digitar, e eu vou ler e vou gravar em meses. Depois eu coloco, escreva. Desculpa, primeiro a gente começa com anos, né? Anos, meses. Ó, estava esquecendo de trocar aqui, tá? Então, isso vai, se eu não lembrasse, se iria gerar um problema para a gente no nosso algoritmo. Faltou aqui o contra-barra N. Olha só, ele não entendeu. Olha lá, eu coloquei um contra-barra M. Ele não entendeu esse contra-barra N, tá? Então, tem que sempre ficar atento ali quando ele sublinha de vermelho, tá? Leia meses e depois escreva dias. Leia dias. Ok? Bom, vamos executar aqui para ver. Então, digite a idade em anos. 5 anos, 10 meses e 25 dias. Ok? Beleza, saiu certinho. Não vamos precisar dessa quebra de linha aqui, não. Beleza. Rogério, e se a pessoa digitar meses, 50 meses? Não faz sentido, porque aí 50 meses ele já tinha 50 meses, ele tinha que ter colocado isso na parte de anos, né? Então, meses e dias a gente vai considerar como que não completou um ano ainda. Então, meses pode ser no máximo 12 meses e dias no máximo, sei lá, 31 dias, que seria o cenário do mês mais completo. Se o usuário digitar valores fora desse intervalo, a gente ainda não tem a capacidade de saber identificar isso e pedir para corrigir. A gente vai conseguir fazer isso com as estruturas de decisão. Quando a gente aprender estruturas de decisão, a gente volta e revisa esses algoritmos, fazendo melhorias nesses algoritmos. Por isso que eu estou falando para vocês salvarem os algoritmos, porque a gente vai voltar nesses algoritmos para melhorar eles à medida com que a gente for aprendendo coisas adicionais, tá bom? Então eu gosto normalmente de fazer uma separaçãozinha assim, para ficar o escreva junto do leia. E aí a gente tem que fazer agora a conversão disso tudo em dias, certo? Bom, aqui a gente tem um problema, né? Porque meses, aqui a gente vai ter que adotar um padrão, certo? Qual que é o padrão que a gente vai adotar? Meses de 30 dias, de 31 dias, ok? Esse exercício aqui é apenas um exercício básico para você treinar. Na prática, a gente faria isso aqui de uma outra forma. Você colocaria a idade, né? 23 do 3 de 2022, aí você calcularia a quantidade de dias, mas por enquanto a gente ainda não tem conhecimento suficiente para fazer isso. Então a gente vai fazer basicamente usando algo mais simples. Bom, se eu considerar que cada ano tem 365 dias, não considerando os anos bissextos, então eu vou considerar 365 dias para ano, para meses 31, e dias já está em dias. Então basta eu pegar a quantidade de anos e multiplicar por 365. Aí eu somo com a quantidade de meses vezes 31, mais o dias, que aí a gente tem um total de dias. Então eu vou colocar aqui, ó, não vou nem criar uma variável total de dias, mas poderia, tá? Então aqui eu vou optar por fazer direto. Então eu vou vir aqui, ó, escreva total de dias. Total de dias é o quê? Eu vou colocar uma equação aqui, ó. Lembra que esse parênteses é o que está fechando aqui, ó, o início, tá? Então aqui eu vou colocar uma outra equação. Abre e fecha parênteses. Então nessa equação o que a gente vai ter? A gente vai ter a variável anos vezes 365 somado com os meus meses vezes 31 mais
a minha quantidade de dias. Então, isso aqui é o nosso cálculo. Anos vezes 365, meses vezes 31 e dias, certo? Então, se a gente executar aqui, ó, eu vou colocar, aqui na verdade tinha é melhor ter uma quebra de linha. Aqui. Então, eu vou colocar aqui um ano, um mês e 2 dias. Então, a gente tem 398 dias. Vamos validar isso? Valida com a calculadora. Então, um ano é 365, mais 31 dias de um mês, né? 31 mais 2, 398. Então, beleza. Nosso algoritmo, conseguimos fazer aí o algoritmo. Vamos salvar ele. Vou chamar aqui de cálculo dias vida. Cálculo de dias de vida. Salvar. Vamos fechar aqui e vamos para o próximo.